Olá pessoas, estamos aqui de volta para gravar mais um vídeo. Hoje um vídeo vai ser longo, é, sobre essa postagem aí do Márcio. Vai ser um vídeo duplo inclusive, tá? É, vai ser o 19 para o usuário. Nós vamos falar já de início sobre algumas questões que levaram a esse problema e depois como eu vou resolver ele, é, estando aqui sem acesso à base de dados, só como usuário. Tá? Vou usar uma estratégia de desenvolvimento para aproveitar para falar da API enquanto desenvolvimento. Tá? Então, qual que é o problema que o Márcio nos trouxe aqui? Boa tarde, Leandro. Terminei a compilação do nosso regimento interno. Tem 299 artigos. Na edição, tudo está perfeito. Porém, depois que publico, do artigo 162, seção 2 em diante, aparecem os elementos de edição ED, editar, N, notas, V, vides, desconfigurando o restante. Sabe dizer o que pode ser? Muito bem, Márcio, vamos lá. O Ângelo participou aqui com a gente e assim que eu vi essa mensagem, eu pedi para que o Márcio me chamasse no Telegram, porque eu estava sem acesso ao SAPL dele e eu precisava de login e senha para me dar uma analisada, certo? Ele me chamou lá no Telegram e me passou esses dados. E assim eu comecei a fazer a análise. Tá? Isso era 18h14. Eu cheguei no começo de definir como resolver o problema, agora há pouco, 10 e tanta já. Tá? Antes disso, fazer igual todo mundo, né, do YouTube faz. Tá aqui o nosso canal com nossos vídeos aí, ó, já tem até o 18. A última publicação foram 3 vídeos da série sobre Docker. É, vai lá, inscreve-se aí e clica no sininho. Achei, sempre quis falar isso. Então, já teve gente me dizendo que ah, encontrou os meus vídeos pelo YouTube. Nós sabemos que o nosso mercado para o que eu estou voltado, isso aqui nunca vai dar dinheiro, né? Porque nós temos 5.000 casas e 2, 3 pessoas, e olhe lá, de cada casa no futuro pode chegar a curtir isso aqui. E nós sabemos que 5, 10 mil curtidas não dá nada no YouTube, certo? Por isso mesmo, para você apoiar meu trabalho aí, eu criei o botão das minhas redes sociais, está aqui em cima, e eu criei o Apoia-se, tá? Lá no Apoia-se você pode trazer um apoio aí. Só ler a minha proposta aqui e fazer o apoio que você puder fazer de acordo com essa proposta. Tenho certeza que você vai gostar dela e para que eu possa continuar fazendo esses vídeos aqui e programando e melhorando aí, inovando com o nosso SAPL. Chega de conversa, vamos voltar aqui para o nosso problema. Então, eu já estou aqui com a tela aberta, vou fechar esse e-mail, vou fechar o meu YouTube e vou aqui cair nessa próxima tela já preparada, que é o regimento interno do Márcio. Tá? Eu estou com ele aqui no preview, como se tivesse já publicado. E ele falou para a gente do artigo 162. Está aqui o artigo 162. E realmente nós temos essa sequência de artigos aí, que está faltando o 60 e o 61. E daqui para frente, ó, aparece desconfigurado. Esses botões, eles eram para estar assim, ó. A partir do momento que eu vou passando o mouse, eles vão ficando disponíveis para fazer algum trabalho com esse item específico, certo? Tá, por que esse aqui está zoado? Existem duas razões que nos trouxe a essa situação. Tá? Eu vou entrar
aqui em edição desse artigo 162. O sistema vai me jogar lá para ele. Está aqui 162. Quando eu caio aqui no 62, por que eu entrei no 162? Que é o primeiro cara, o último dispositivo que estava funcionando. Tá? Quando eu entro nele, primeira coisa que eu noto aqui, ó, se a gente, como o Márcio falou lá no e-mail dele, aqui nessa tela tá tudo bacaninha, certo? Na tela de edição tá tudo bacaninha, tá? Quando cai lá na tela que é a tela de divulgação, dá problema. A questão é que em algum momento, e eu consigo saber, eu só não vou mostrar em que momento foi esse, mas foi no momento tardio da publicação, depois que ele já tinha passado por esse pedaço aqui de publicação. Em algum momento, eu suspeito, inclusive, que seja para tentar corrigir esse 59 para o 162, tá? Ele criou essa articulação. Gente, a articulação, infelizmente, é uma coisa que tem que existir. Só que ela não pode estar no meio do texto. Ela tem que existir para separar partes e disponibilizar a possibilidade de a gente ter anexo. E se tiver no corpo do texto, existem umas leis antigas, a minha mesmo aqui da lei orgânica vem lá até artigo, enésimo artigo, não sei nem que número, mas é muitos artigos. Aí lá no finalzinho, há disposições finais, numerar o artigo, a disposição final começa a numerar o artigo número 1 de novo. Então, a articulação, ela não deve estar em momento algum, ela não deve ser inserida em momento algum dentro do texto, no meio do texto, tá? A não ser que você queira reiniciar tudo, tá? Reiniciar todas as contagens, mesmo que você, mas e esse artigo 162 aí, né? Eu não vou dizer que foi, porque existe um outro detalhezinho que eu não sei como que estava essa questão aqui. Mas depois que eu insiro um artigo, uma articulação, se eu quero inserir um artigo e mudar o número dele, eu tenho que ir no editor avançado. O lugar que a gente menos deve mexer no sistema é no editor avançado. Lá no editor avançado falta muita informação ainda. Eu vou trazer, quem já entrou no editor avançado e olhar todos os campos que se consegue editar lá, vai ver que você não tem acesso a todos esses nomes que estão em negrito aqui, ó. Tem coisa que é característica, início de vigência, você consegue encontrar isso lá, fim de vigência, tipo de dispositivo, você não consegue trocar lá. Que é esse TA? Que é? Eu não consigo mudar a data de criação, data de modificação, ordem de bloco, nível é um negócio que está causando aquele EDV lá, aqueles botões errados que ele questionou, tá? Mas ele está causando porque entrou uma articulação que não devia ter entrado. Então, articulação é um negócio que reinicia toda a contagem de tudo que tem dentro do sistema. Não sei se a gente botar o mouse aqui em cima. Não, nessa tela não está. Mas eu sei que, olha só, se a gente volta para trás aqui nesse texto, existe uma precedência nas coisas. Existe o título 7, existe o capítulo 1 e a seção 1. Se eu criar eu não posso fazer aqui, porque aqui é a produção dele, tá? Aqui eu só vou executar na segunda parte do vídeo, onde eu falei que eu vou mostrar como eu vou resolver o problema, mas eu vou estar falando de programação e da API, porque eu vou resolver com a API. Vou resolver um caso só do primeiro artigo ali e vou falar assim, olha, o resto vai ser desse jeito, tá? E aí eu vou automatizar, que eu não vou fazer 150 artigos na mão, mas o primeiro, eu não criei o código de automatizar ainda, mas eu já criei o código
de corrigir isso aqui via API. Tá? Então, eu vou mostrar essa parte, mas na segunda parte, que vai ser sobre o desenvolvimento da API para corrigir o problema. Mas toda vez que eu crio uma articulação, eu reinicio as partes do documento. O que é uma parte do documento? O artigo em si é uma parte de um documento, mas que está associado à seção. Nesse caso aqui, o artigo 151 ele é pertencente à seção 1. E a seção 1, por sua vez, é pertencente ao capítulo 1, que por sua vez é pertencente ao título 7. E se tiver outros elementos para cima, ainda continua. Quem que é? A gente chama isso de pai e filho, tá? Para me usar essa nomenclatura. Título 7 é o pai do capítulo 1, que é o pai da seção 1 e que é o pai do artigo 151. E o artigo 151 ainda é o pai do parágrafo 1º, que é o pai do caput. E o sistema separa isso, tá? O sistema separa isso de que forma? Quando eu entro no artigo 151, ele cria uma caixa. Ele é o pai dessa galera toda. Pode ser pai, pode ser avô, mas ele é o pai de todo mundo, tá? Entenda o pai e avô, essas coisas, um que está dentro do outro. É igual a gente mesmo. É o meu pai e é o avô, é esse rolo todo, tá? Se eu entro em seção, o artigo 151, o que faz parte dele? O caput, o parágrafo, os incisos, que na verdade esses incisos são filhos do parágrafo. Quando eu entro no parágrafo, tá aqui, ele está falando que os incisos são do parágrafo. Tá? Mas se eu entrar aqui na seção, editar a seção, ele vai criar uma caixa em cima de todos o que a gente chama de todos os descendentes da seção, que são esses artigos, então aqui estão todos os descendentes. Tá? Como é que eu sei que quando aí que está a articulação é como se fosse Adão e Eva, tá? É o primeiro. Então, quando eu crio uma articulação, se eu inserir uma articulação em qualquer lugar que for permitido inserir articulação, tudo que está para baixo vai para dentro da articulação e perde conexão com tudo que está para cima, porque a articulação é a mestre dos blocos, é o primeiro bloco, é o bloco raiz de toda a construção dos textos articulados. Textos articulados são organizados em articulação. Então, quando foi inserido, e eu sei mais ou menos o momento que isso foi inserido, porque eu consigo analisar esse código aqui, esse created e esse modified, tá? Eu sei que ele inseriu isso bem depois, e eu suponho, que eu não tenho acesso aqui aos logs, e não vou analisar isso também tão profundamente assim agora. Eu acho que ele tentou corrigir essa questão do artigo de ter pulado esse artigo 159 para 162 aqui, possivelmente, e não funcionou, tá? E acabou inserindo essa articulação aí. Deixa eu ver há quanto tempo está com esse vídeo aqui, 13 minutos já só com essa prosa toda. Então, para onde a gente pode seguir com isso? Então, na parte de usuário, eu quero chamar a atenção para que tome muito cuidado nessa inserção de edição. Porque, Leandro, o sistema não tinha que estar resolvendo, né? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Essa estrutura é uma das estruturas mais complexas que tem dentro da estrutura de organização de dados na área de tecnologia da informação. Tá? Vou fazer um desenho para tentar explicar para vocês o que é o sistema de compilação e o que já foi resolvido no sistema de compilação. É só um desenho fazendo uma nuvem. Tá? Se a gente imaginar que o problema da compilação de leis é isso aqui, ó. Cadê o negocinho? Tá aqui. Aqui. Vamos supor que o nosso problema de compilação de leis é isso.
tá? Essa coisa aí, cheia de arestas, cheia de pontas. Aí você começa a programar para resolver esse problema. Esse é o nosso contradomínio. Lá na matemática, lembra que tinha lá o domínio, contradomínio, vou pedir demais agora, né? Mas o domínio, o contradomínio, e é puramente matemática esse negócio, tá? Eu tenho que criar, e é de lá mesmo, eu tenho que criar uma função que consiga pegar o máximo possível de todas as possibilidades e resolver o problema. O problema nosso é essa coisa, tá? Quando eu começo a programar, eu começo a programar assim, ó. Eu venho passando, pegando as maiores possibilidades o maior problema possível, de uma forma mais rápida, do ponto de vista que eu possa automatizar o máximo possível e generalizar o máximo possível. Só que aí fica esse monte de coisa de fora, tá? E é esse monte de coisa de fora, na primeira versão que a gente faz da coisa, faz mais ou menos isso, tá? Tenta pegar o mais rápido possível o problema sem extrapolar o problema, tá? Não tem como extrapolar também, tá? Mas fica coisas que a gente não previu. E aí, enquanto você está fazendo todo o sistema, você cria testes, vai fazendo tudo que você precisa fazer e começa a criar as partezinhas que são as exceções do primeiro código, que são os complementos do primeiro código. Mas ainda assim, quando você começa a tampar esses buracos, ainda fica buracos, certo? Para serem tampados depois. Ainda fica buracos para ser tampado depois. Então nós temos, esse é o problema só de algoritmo, tá? Nós temos o problema de usabilidade ainda. Existe um problema de algoritmo? Possivelmente existe, que permitiu que esse artigo, essa articulação entrasse aqui e causasse o erro dos botõezinhos lá. A articulação pode entrar, tem que estar possível entrar, certo? Mas isso aqui, ó, artigo 162, ter causado, porque a articulação, onde que ela está? A articulação, aqui na edição eu consigo ver que ela está antes do 162. Então, é como se a articulação tivesse aqui, ó, entre esse carinha e esse carinha. Então, ela está aqui. Só que o problema causou só aqui. Só daqui para baixo, desse item para baixo, certo? Ou seja, do próximo irmão do artigo, a gente chama isso de irmão, tá? Um que está do lado do outro. Esse cara é irmão desse, que é irmão desse. Causou problema aqui. Eu sei onde é que está esse problema, tá? A inserção da articulação causou um problema aqui, no meio do texto. Não insira articulações no meio do texto. Não tem necessidade de você ter articulação no meio do texto, a não ser que você queira reiniciar tudo, reiniciar a contagem de tudo, ou reiniciar qualquer coisa que for. Se você vai reiniciar todos os capítulos, títulos e tudo que está para cima, você pode ter uma articulação. Ela foi criada para ter mais, para separar blocos muito distintos. Região dos anexos, região da assinatura, região do corpo do texto, região do cabeçalho. No meio, não. Tá possível? Tá possível ainda. Porque não tem nem. Aí vem um outro problema, que é o que eu falei lá na frente. Que esse carinha aqui é uma questão de algoritmo. E como melhorar isso para que não haja essas inserções de articulação de forma involuntária, é um problema de usabilidade, que a gente precisa resolver também, tá? Usabilidade, ficar mais fácil de ver, de trabalhar com essa ferramenta, para que um erro como esse seja diminuído as possibilidades de causá-lo, tá? Para o usuário, essas são o que eu gostaria de deixar registrado, certo?
Para me resolver esse problema, eu vou passar para a segunda parte do vídeo. Eu não vou quebrar o vídeo em dois. Vamos fazer isso? Eu vou fazer dois vídeos e um chamando o outro, tá? Já falei no início que eu ia fazer duas partes e vou publicar esse vai ser o SAPL 19 e vou gravar, só dar um stop e um start aqui e começar a fazer o vídeo dev 03 para falar da solução desse problema aqui. Vou ligar os dois na conversa, beleza? O nosso vídeo ficou gigantesco aí, já está com 20 minutos, né? Valeu, pessoal. Assistiu só esse que é de interesse do usuário, tá? Um pouco de coisa técnica também, mas obrigado por ter assistido aí. Partindo para o próximo já.